Olá, quando eu começo a fazer a minha apresentação da pasta aqui dos nossos produtos com a TerraLife, eu gosto de começar assim dessa forma. Bom, todas as apresentações que eu faço através dessa pasta. Essa pasta ela foi elaborada pelos melhores médicos, cientistas e fisioterapeutas, e tudo o que possui nessa pasta é de respaldo jurídico e a nossa própria empresa se responsabiliza para a segurança dos nossos consumidores. Quando eu começo a fazer minha apresentação, eu gosto de fazer uma pergunta básica aqui. Bom, o que você tem feito para você cuidar da sua saúde? Você tem praticado atividade física? Você tem tido uma alimentação balanceada? Você tem dormido bem? Você tem meditado? Porque não há coisa melhor do que às vezes você parar, colocar as ideias na cabeça, tudo aquilo que você viveu durante o dia, para você poder aliviar a sua cabeça. Mas com o nosso cenário de vida atual, isso compromete a qualidade da nossa saúde. O ar que a gente respira não é um ar mais puro. Hoje tem muita tecnologia, hoje tem muito veículo, fumaça, poluição. Isso compromete a qualidade da nossa saúde. A alimentação de hoje em dia a gente não come mais nada saudável, infelizmente. Tudo que a gente come hoje tem agrotóxico ou é enlatados, não são alimentos orgânicos ou alimentos naturais como era feito antigamente. Hoje em dia tem muita fila no SUS de pessoas fazendo cirurgias de má circulação, porque as pessoas de hoje em dia elas têm uma rotina totalmente fora do padrão correto que tem que ser. E as pessoas sentem dores constantes. E isso tudo aqui acarreta alguns problemas, que são diabetes, hipertensão, má circulação, problemas de coluna, dores, infartes, envelhecimento precoce, insônia, apneia do sono e ronco. Você já viu ou conhece ou tem algum desses problemas aqui que eu citei aqui? Correto. Então, a maioria das pessoas de hoje em dia, elas têm, assim, pelo menos uma boa parte, mais de 60 desse tipo de problemas aqui. E alguns a gente pode destacar que alguns são mais comuns, que são hipertensão, diabetes, má circulação e problemas de coluna. Não é verdade? E outra pergunta básica, vocês sabem o que é a apneia? Bom, a apneia é aquele estágio do sono que a pessoa ronca e ela para de respirar durante alguns segundos e depois volta novamente. É aquele. Aí a pessoa para 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Durante questão da apneia, é responsável por mais de 60% das mortes durante o sono. Porque naquela hora o nosso corpo ele já está totalmente em repouso, ou seja, a circulação já está lenta, a sua respiração ela já está mais devagar, não é verdade? Aí o que acontece? Como o seu corpo já está mais lento e você parou de respirar, já falta oxigenação na cabeça. Ou seja, aquilo o seu corpo já começa a dar problemas, já entrar em dissonância. Por isso que a gente tem que dormir no produto certo, no colchão certo, para a gente poder não correr este risco, não é verdade? O nosso sono, ele se divide em 4 fases. Cada fase do sono, ela dura 100 minutos. Qual que é a primeira fase do sono? A primeira fase do sono é aquela fase do olhinho vermelho, que você já começa a bocejar, se preparando para a segunda fase do sono, que é a fase que você já entra em sonolência, ou seja, o seu corpo já está começando a diminuir as suas funções, a sua temperatura, a respiração e a questão da sua circulação. Se preparando para a terceira fase, que é aquela fase do sono profundo. Ali o seu corpo já está lento, sua circulação já está totalmente lenta, temperatura baixa, e é durante esse processo aqui que você vai conseguir descansar a mente, que você vai conseguir descansar o seu corpo daquela correria ou aquela rotina sua do dia a dia, não é verdade? Se preparando para a quarta e principal fase do sono, que é o sono REM. Você já ouviu falar no sono REM? Bom, o sono REM é uma sigla inglesa que significa rápido movimento dos olhos. Como que a gente pode fazer para reparar essa questão do sono REM? Às vezes você já viu uma criança dormindo, não é verdade? E às vezes ela tá com o olhinho fechado, mas ela tá dando, mesmo com o olhinho fechado, ela tá dando aqueles movimentos para lá e para cá. Ou ela tá dando aquele sorriso involuntário que os pais da gente falavam antigamente que a criança estava sonhando ou brincando com os anjinhos, não é verdade? Por isso que quando a gente chega na casa de uma pessoa que tem uma criança dormindo, a pessoa fala assim: oh, tem uma criança dormindo ali.
Sabe por quê? Se a gente interromper esse sono, é que é responsável por liberar os hormônios da vida, do bem-estar e os hormônios do crescimento. Por isso, esse sono é tão essencial para a criança. Por quê? Senão a criança cresce com déficit de atenção, déficit de aprendizado, e isso é muito complicado. Às vezes na escola ela pode ter problemas de aprendizado, não é verdade? E qual que é o sono REM do adulto? É aquele sono reparador. Mesmo às vezes sendo de um sábado para domingo, você pode dormir no domingo até mais tarde, mas você não quer. Que você deita cansado, você acorda com toda a disposição, descansado e não querendo ficar mais um minuto na cama. E aquela fase também que você sonha, mas você lembra rico em detalhes dos seus sonhos. A cor do sapato, como que o seu cadastro estava amarrado, se a blusa estava certa, estava errada. Você lembra dos seus sonhos ricos em detalhes, ok? E como que a gente pode fazer para a gente poder adquirir saúde, melhorar a qualidade do sono, manter uma alimentação balanceada, praticar exercício físico ou diminuir o estresse para manter a nossa longevidade? O que a gente pode fazer? Foi daí que foi criado um aparelho maravilhoso, que é o nosso aparelho da TeraLife. Por que ele é no formato de um colchão? Você já ouviu falar em magnetoterapia? Então, o produto ele é feito de 11 camadas com toda a tecnologia do mundo. Ou seja, nós temos as tecnologias magnéticas, do infravermelho longo, da vibração e a nossa tecnologia quântica. E nós temos também um travesseiro aqui que faz parte do nosso aparelho também, que possui Rabatan High-Tech, o magneto de 800 Gauss, Infralife e placas de porcelana. O que são as placas de porcelana? As placas de porcelana são aquelas placas que controlam a sua transpiração durante a noite, ou seja, para você não transpirar em excesso. Aqui, ó, eu trouxe aqui um exemplo do nosso Rabatan com as nossas tecnologias aqui para mostrar para você. Aqui nós temos a tecnologia magnética, nós temos a tecnologia do infravermelho longo e nós temos a tecnologia do Infralife Power. Ou seja, você está vendo essas desidades que tem aqui em cima do nosso Rabatan, você passa a mão assim, dá para você sentir. Isso aqui, durante o seu sono, você é como se estivesse rolando em cima de um monte, uma centena de dedinhos, te fazendo massagem ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui é super relaxante. Esse aqui. E eu vou fazer aqui, enquanto eu apresento a pasta aqui para você, eu gostaria de pedir alguns produtos para você, assim, direto aqui na sua casa. Se você tem limão, você tem sal, açúcar e um copo de água para mim poder fazer uma experiência, deixar aqui nosso produto enquanto as nossas tecnologias faz o tratamento nesses produtos que você tem aí mesmo dentro da sua casa. O efeito que fizer nesses produtos é o efeito que vai fazer no seu corpo. Aí eu vou colocar aqui, a gente vai colocar aqui em cima o copo de água, o limão, o sal e o açúcar e deixar aqui até o final da nossa apresentação para depois vocês fazerem o teste no final, ok? Aí, nessa hora, gente, é nessa hora que a gente passa o vídeo, que vocês ainda serão orientados a passar. No caso aqui, que depois eu vou explicar para vocês, quando eu vou passar o vídeo, eu apresento até essa parte aqui, que eu falo do nosso produto, de 11 camadas, falo das tecnologias do nosso travesseiro, aí daí eu passo o vídeo. Mas só que agora, essa apresentação, eu vou fazer do vídeo completo de apresentação da pasta para facilitar para vocês. E deixar claro, vocês podem fazer da maneira de vocês. Vocês não precisam fazer exatamente da maneira que eu estou fazendo aqui agora. Vocês se apresentam a pasta, mas apresenta da maneira de vocês, ok? Continuando aqui, aqui eu vou falar por que o nosso produto é no formato de um colchão. Porque ninguém sobrevive sem dormir, não é verdade? É aquela hora do sono é que você repõe todas as energias que você perdeu durante o dia. Não é verdade? Devido ao trabalho, estresse, cansaço, nossa rotina diária. E um terço da nossa vida a gente passa sobre um colchão. Por que a gente não pode passar num colchão que vai reparar as nossas energias? Não é verdade?
Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco do benefício do nosso aparelho aqui da TerraLife, o nosso aparelho magnético. Aqui a gente tem um exemplo de três colchões aqui para você. Aqui o primeiro colchão é aquele colchão macio, que eu falo assim, aquele colchão amigo do peito, aquele colchão que está assim, do canto esquerdo do peito mesmo. Por que está no canto esquerdo do peito? Aquele colchão macio demais. Quando você deita nele, ele afunda. Ou seja, ele te abraça, que é o colchão errado. Ou seja, olha para você ver, a nossa coluna fica torta. E também tem aquele colchão duro que eles falavam que era o colchão terapêutico, que praticamente a pessoa dormia em cima de uma tábua. Ou seja, de hoje em dia é totalmente proibido essa comercialização de colchão. Porque às vezes você já teve a sensação de acordar no outro dia e você está dormente, você está com o corpo totalmente pesado. Então, é devido a isso, porque prende a sua circulação, porque o nosso corpo ele possui peso. E nós temos aqui o nosso aparelho da TerraLife. Por que o nosso aparelho da TerraLife ele é ótimo para cuidado da sua saúde? Porque olha para você ver, ele reconhece cada parte do seu corpo. O nosso corpo possui peso. Os pés 15%, nosso quadril 44%, que é a parte mais pesada do corpo, os nossos ombros 33% e a cabeça 8% de peso. Às vezes você já acordou durante a noite ou acordou de madrugada com a cabeça doendo, com essa sensação pesada. Exatamente por causa disso, o nosso corpo possui peso. E o que acontece se a pessoa dormir em um colchão errado? Eu vou explicar para vocês aqui. Aqui nós temos um exemplo da nossa coluna. Através da coluna é que o nosso cérebro manda comandos para os nossos órgãos através de feixes de energia. Eles passam dentro da coluna e são ligados aos órgãos. O que acontece se a pessoa dormir num colchão errado? Que mal que ele vai fazer para a saúde? Eu vou citar um exemplo básico aqui para você. É se como você pegasse uma mangueira, conectasse ali numa torneira e você ligasse e deixar essa água fluir. Se você for lá pegar a mangueira, depois que a água está fluindo com pressão, você torcer, o que vai acontecer? A água vai parar de correr e é perigoso ela estourar onde ela foi conectada lá na torneira. Aí o exemplo, a nossa coluna é a mesma coisa. A gente dorme num colchão errado, macio demais ou duro demais, a coluna vai ficar torta. Ou seja, o cérebro vai mandar comandos de energia, sim, através de uma parte até onde ela não está torta. Ou seja, a parte da coluna, que até onde a coluna está torta, vai ser a parte da mangueira que foi quebrada. Ou seja, uma boa parte dos órgãos não vão receber comandos. E o que acontece? A gente sabe, os problemas começam na menor parte do corpo. Às vezes a pessoa tem algum problema e quando vê, infelizmente, ele já está no estágio avançado, não é verdade? Nada melhor do que a gente prevenir a nossa saúde, a gente cuidar da nossa saúde, não é verdade? E o nosso produto, melhor ainda, ele é anti-ácaro e anti-mofo. O que é o ácaro? O ácaro é na forma de uma aranha. Às vezes você já teve a sensação de acordar durante a noite, sentir uma coceirinha. O que acontece? O ácaro, ele dá devido às secreções naturais que o nosso corpo libera durante a noite, ou seja, oleosidade, suor, correto? E como é que o ácaro se alimenta? Ele se alimenta das células mortas do nosso corpo. Por que é das células mortas? Porque ele tem que encontrar uma fonte de alimento. E como um colchão, uma toalha, uma cortina, ela tem tecido, ele dá ácaro. E como que faz para acabar com o ácaro? Somente acaba com o ácaro o calor. Por isso que o nosso aparelho, ele tem o sol dentro da nossa casa, é o sol infravermelho longo. Ou seja, por isso que ele não consegue proliferar. O calor do nosso infravermelho longo faz acabar com o ácaro, correto? E o ácaro, como que ele faz para a pessoa ficar naquele problema de respiração, assim, aquela coisa? Ele entra pelos ouvidos, ele entra pela boca e ele entra pelo nariz. Por isso que às vezes a pessoa acorda com problemas respiratórios. Isso é muito, muito sério. Pode não parecer que é um bichinho inofensivo, mas não. É muito, muito sério mesmo. Eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a nossa magnetoterapia. O que é a nossa magnetoterapia? É o nosso contato saudável com a Terra. Por que crianças de antigamente, as pessoas não tinham tanto problema de saúde? Ficavam descalços na terra há muito tempo. As crianças, no máximo, que eu sei disso porque eu vivi muito tempo assim na roça, trabalhei na roça, a gente só tomava remédio
para verme. A gente não tinha problema. De hoje em dia já tem pessoas que estão novas, adolescentes, sofrendo infarto, sofrendo outros problemas. Por quê? Imunidade baixa. Nós somos como um carregador, como um celular. Nós somos um celular e a Terra é o nosso carregador natural. Ela carrega as nossas energias. E aqui, ele corresponde ao efeito do nosso contato com o campo magnético da Terra, ele tem efeito relaxante e analgésico, ou seja, ele trata as dores. O magnetismo é essencial para o nosso corpo. Ele ajuda a aumentar a defesa imunológica, ele ajuda na melhora da capacidade física. Para você ver, ele aumenta a sua resistência e é uma terapia não evasiva e segura. O que você acha que é terapia segura? Para você, no seu ver, não pela explicação que eu dei aqui. Porque algumas pessoas me dizem que terapia segura é medicação, outros tratamentos médicos. Quando eu pergunto a pessoa o que ela tem feito para cuidar da saúde, ela fala, tem ido ao médico com constância. E a gente sabe que isso não é uma coisa boa. Seu corpo já está dando avisos que tem alguma coisa errada com você, não é verdade? E o nosso infralife é o nosso contato com o sol. Aquele sol saudável na parte da manhã e da parte da tarde. E de hoje em dia, infelizmente, não temos esse sol tão saudável mais. A gente já acorda a hora que o sol sai e ele já sai quente demais. Não é verdade? Antigamente tinha aquele solzinho no fim de tarde que os pais da gente falavam e os avós, o sol das almas, mas infelizmente isso tudo acabou. Nem estações mais do ano a gente tem. De hoje em dia, primavera, verão, outono e inverno são tudo junto. Não temos mais estações do ano, são todas totalmente diferentes. E o que o nosso campo do infravermelho longo ele faz? Ele promove a bioestimulação do nosso organismo, ou seja, ajuda a trabalhar, ativar a vitamina D natural do nosso corpo. Ele tem efeito de analgesia, de reduzindo a dor, aumenta a microcirculação, ou seja, ele trabalha na nossa corrente sanguínea direta. E ele promove a redução de edemas, ou seja, o nosso produto ele dá totalmente resistência e ele é anti-bac e anti-vermes. O nosso produto ele é maravilhoso e ele ajuda na questão da força e calcificação também dos ossos. Olha para você ver, ele trabalha todas as partes do nosso corpo. Correto? E qual é o nosso Infralife Power? O que é o nosso Infralife Power? O nosso corpo ele é mais de 70% constituído por água. E o que o Infralife Power ele faz? Ele trabalha através dessas macromoléculas de água corporal. Ele quebra essas macromoléculas. Tudo aquilo que for bom vai ser espalhado para o nosso organismo, diretamente para a corrente sanguínea, vai espalhar por todo o nosso corpo. E tudo aquilo que for ruim vai ser eliminado através das fezes, da urina e do suor. Por isso que às vezes, quando a pessoa usa a tecnologia, as fezes elas saem um pouquinho mais ressecada, mais concentrada, assim o suor já um pouco mais salgado e a urina ela já sai mais densa e com um cheiro um pouco mais forte. E olha aqui, ele trabalha diretamente também na nossa corrente sanguínea. Eu vou mostrar aqui, tem um exemplo para vocês de 3 veias aqui. Essa primeira veia aqui, que é uma pressão arterial 11/7, é uma pressão de criança totalmente saudável. Uma pressão arterial 15/9 já está com placas de gordura aqui nela, ou seja, começa a ser um risco para a saúde muito grande. Mas aqui uma pressão arterial 20/10 já está num estágio muito grande, porque ela já tem placas de gordura por toda a corrente sanguínea. E quando está tampando, o coração já vai ele já vai fazer mais esforço para poder bombear o sangue para o seu corpo inteiro. Aí o que acontece? Por esse esforço vai chegar uma hora que ele cansa, que ele não aguenta. Por isso que a gente tem que comer coisa balanceada e totalmente saudável, correto? Mas obviamente, a gente não precisa privar de tudo, mas a gente tem que privar daquilo que faz mal pra gente. Ou seja, a não ser que a pessoa for muito rica e conseguir ficar viva até lá, pode esperar chegar a esse estágio. Mas coisa que geralmente não acontece, a pessoa já entra em estado de falência. E a questão do nosso benefício da vibroterapia, ele atua sobre os neurônios, relaxando o sistema nervoso central, combatendo a insônia, o estresse e os sintomas de irritabilidade. Ele também atua sobre a celulite, flacidez, culose, prolonga a ativa corrente linfática, ou seja, é uma drenagem linfática durante o sono. E ele previne a má circulação e varizes, tensões causadas pelo excesso de trabalho, alivia a dor e reduz o estresse, o cansaço e a insônia. A vibroterapia, ela é super
confiável e maravilhosa durante o relaxamento do nosso sono. E os nossos aparelhos da Theralife, eles têm garantias. Ele tem garantia de 15 anos em qualquer defeito de fabricação, 5 anos nas cadeiras e poltronas que a gente trabalha, mais de um produto que já eu te mostro o catálogo aqui. 3 anos para o equipamento eletrônico, 1 ano para os travesseiros e assistência técnica permanente. Ou seja, é um produto que de 15 anos de garantia, 45 anos de duração. Ser 15 anos de garantia, 45 anos de duração, olha para você ver, ele é um aparelho de geração, que eu falo que passa de geração para geração. Durar 45 anos, nem um carro de hoje em dia ele tem 15 anos de garantia, ele tem apenas, na maioria das vezes, 2 anos de garantia. E quando ele sai da fábrica, ele já perde valor por já ter saído de lá. E o nosso produto não. Ele mantém isso durante 45 anos e esses 15 anos é assistência técnica, ou seja, a gente faz o acompanhamento do pós-vendas com nossos clientes para você ficar seguro, ok? E aqui nós temos algumas certificações, o ISO 9001, gestão de qualidade, 14001, gestão ambiental, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos o Inmetro e a BEVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, ou seja, nós temos todos um conjunto de selos aqui e totalmente regularizados. E nós temos aqui também um parecer médico do Dr. Glauson Chaves, que é um dos responsáveis por mostrar a questão das nossas tecnologias e explicar, igual a gente já teve reunião com o Dr. Glauson e foi essencial para a gente acrescentar conhecimentos para a gente poder apresentar esse produto aqui para vocês, ok? Terminado a minha apresentação, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Bom, gente, a apresentação que eu faço da pasta é exatamente desse jeito. Eu mantenho a minha exaltação, mas tem as horas que você tem que dar aquela parada, você tem que dar aquela frisada para quê? Você tem que chamar a atenção do seu cliente. Se ele está olhando para o lado, ele está fazendo assim, fala um pouco mais alto, chega perto, olha no olho, que você vai chamar a atenção dele para você, para ele prestar atenção em você, ok? Daqui a pouquinho eu mando para vocês um vídeo de fechamento, com objeções, com as formas que eu falo para o cliente, para vocês terem mais interagido como que funciona a questão da nossa apresentação, da nossa pasta Theralife, ok? Obrigado e vamos que vamos. Águia Dourada de Minas, Theralife Carandaí. É sucesso geral. Distribuidor autorizado. Sangue laranja na veia.